Saiu a melhor notícia no exterior. Luiz Henrique contratado pelo Flamengo por 40 milhões de euros. Como assim? Vou explicar tintim por tintim. Botafogo em crise profunda. Já está aí dando declarações com medo de enfrentar o Malvadão. Hein? E eu vou falar também de Matias Vinha, que pode ser devolvido pelo River Plate ao Flamengo nos próximos dias. Tô chegando cheio de notícias, cheio de informação importantíssima do nosso Flamengo. Peço a você que tá de cantinho, que tá com o dedo no like e se inscreva, meu filho, porque é um flamenguista de verdade. Apoie o outro, simples assim, consegue me ajudar. Clicou no like, se inscreveu. Abençoado Flá, seu canal de conexão com o Flamengo, nosso Mengão Malvadão, que vai ganhar do Chora Fogo no domingo. E se você põe fé, comenta aí, meu filho. Fala, meus fofos, vocês estão bom? Eu tô bom. Sejam todos bem-vindos e vamos que vamos. Lembrando, quem clica no like, clica no hype. Se você conseguir me ajudar, te agradeço de coração. E pra você que conseguir, torne-se membro. Apoie o canal Abençoado Flá, meu filho. É baratinho. E por que apoiar o canal Abençoado Flá? Porque um flamenguista raiz apoia o outro, simples assim. Juntos somos mais fortes. É um flamenguista versus todos os outros rivais. Então, se a gente se unir, a gente consegue derrubar esse monte de anti aí que fica secando o nosso Mengão. E para você que quiser apoiar de vez aí o canal e também o Flamengo, compre produtos através aí do link. Olha embaixo aí, tá cheio de produtos do Flamengo. São produtos licenciados. Uma parte vai pro Flamengo, outra parte vai pro canal e a outra vai pra loja. Tamo juntão? Então vamos que vamos e é nóis. Meus amigos, Mengão tem uma baita surpresa aí pra enfrentar o Botafogo no domingo. Tudo porque Luiz Araújo treinou normalmente ontem. É reforço confirmado contra o Chora Fogo, que tá chorando mais do que o normal. E eu vou explicar aí. Calma, calma, calma. O que acontece? Felipe Luiz vai botar um time misto frio. Ele quer colocar alguns sub-20 com alguns do profissional. Só que isso pode mudar. O próximo jogo do Flamengo, depois de enfrentar o Botafogo, vai ser só na outra quinta-feira. É lá na Argentina. Mas o Flamengo vai ter tempo para se recuperar. Assim como está tendo tempo. O Flamengo jogou na terça e vai jogar só no domingo. Então já teve tempo para recuperar os jogadores. De repente o Felipe Luiz vai mudar de ideia. Porque ele costuma fazer isso nas escalações. Né? E pode colocar um misto quente. Alguns titulares com alguns reservas. E o time ficar mais forte para ganhar do Botafogo. O Botafogo está numa crise profunda. Eles estão demitindo funcionários. Estão vendendo jogadores desesperadamente, não estão conseguindo contratar. O técnico está tentando empréstimo, não está conseguindo, a coisa lá está feia. E ontem, após o jogo, após a derrota para o Fluminense, o técnico deles disse o seguinte, que vai mandar parte do elenco lá para a altitude, porque eles vão enfrentar o Real Potosí na altitude, e a outra parte vai ficar no Brasil para enfrentar o Flamengo. A vontade dele era de mandar todo mundo e botar um time sub-20 contra o Flamengo, mas o regulamento não permite. Ou seja, já entregaram os pontos, eles estão morrendo de medo do Flamengo. Mas eles têm que jogar lá na altitude e têm que vencer. Por quê? Porque eles precisam continuar na Libertadores, porque vai entrar grana. E eles precisam dessa grana para pagar funcionário, pagar salário. Então a coisa lá tá feia, meus amigos. Então o Flamengo tem que aproveitar. É quase que uma obrigação do Flamengo ganhar. Flamengo, que muita gente está vendo capengando aí, mas agora fez um mês que o Flamengo voltou. Então agora o Flamengo começa a pegar ritmo. E aí temos o reforço do Luiz Araújo, que é um baita reforço. Jorginho ainda não vai ajudar a equipe, nem o Varela. Pelo menos nesse jogo contra o Botafogo. Mas pra quinta-feira, lá na Argentina, esses caras podem estar de volta e o Flamengo vai ficar mais forte ainda. E é isso aí que está acontecendo. E vamos que vamos e segue o baile. Meus amigos, o Palmeiras venceu ontem por 3-1 o Inter. E agora é o líder do campeonato. Começou capengando também, mas agora é o líder do campeonato brasileiro. Junto com o Fluminense ali que venceu o Chora Fogo. E o nosso Mengão está aí com apenas 4 pontos. Conseguiu sua primeira vitória com muito sacrifício lá em Fortaleza. E aí o Flamengo que teve dificuldade para empatar com o Internacional no Maracanã. Ver o Palmeiras ganhar deles lá no Sul. E aí muita gente falando, Palmeiras vai arrebentar todo mundo, coisa e tal. Meus amigos, o Palmeiras voltou um pouquinho antes que o Flamengo. Eles não ficaram até o final de dezembro, como o Flamengo ficou lá no Mundial de Clubes. Então tem tudo isso aí para pôr na mesa, né? Mas a verdade é, o time que vai duelar o tempo todo com o Flamengo esse será o Palmeiras. Só que o Flamengo ainda está encaixando o time está pegando ritmo, as coisas vão melhorar. Calma, calma, porque se tudo der certo aí no meio do ano vai chegar grande reforço. E um deles a gente vai falar daqui a pouco. Mas o BAP ontem na entrevista lá ao jornal AS, ou antes de ontem, ele disse o seguinte, que o Flamengo poderia contratar mais 2 Lucas Paquetá em termos de valores, mas não vai fazer isso porque precisa ver se um vai dar certo, porque se ele ganha a porra toda
com 3 Lucas Paquetá e não sabe se com um apenas ganharia também. Mas é uma besteira que ele tá falando. É o seguinte, o Flamengo é um time campeão que ganhou quase tudo ano passado sem o Lucas Paquetá. Então com a chegada do Lucas Paquetá o Flamengo está mais forte. Mas se tem dinheiro para contratar 2 jogadores do nível do Lucas Paquetá, que contrate logo, não espere chegar ao meio do ano, que quando chegar ao meio do ano pode estar tudo perdido. Então contrata agora, os caras já vão ganhando tudo aí, e quando chegar no meio do ano a gente já pode estar numa situação bem confortável. Tem que ser assim, esse é o meu pensamento, não sei o seu. Mas o BAP gosta de falar, fala bonito, mas na hora aí que o bicho pega, aí fala que não vai contratar. É complicado. Mas a gente tem uma informação aí, que vem de fora, que é do RTI Esportes. Olha só. Flamengo pode voltar a negociar para contratar Luiz Henrique do Zenit da Rússia. O ex-atacante do Botafogo passou a ganhar força como uma opção que se encaixa no estilo de jogo desejado pelo técnico Filipe Luiz. José Boto acompanha a situação de perto e já esteve em contato com o jogador algumas vezes desde o início do ano, mantendo o diálogo aberto com o staff de Luiz Henrique ao longo das últimas semanas. Luiz Henrique não descarta uma transferência, mas só analisará propostas oficiais após a Copa do Mundo. No momento, o foco do jogador é garantir vaga entre os 26 convocados por Carlos Ancelotti. E aí, meus amigos? É o que eu estava falando. Tem aquela história, jogou no Botafogo, é meio que ídolo lá, coisa e tal, falou que o Flamengo não jogaria. Mas antes de ele ir pro Botafogo, ele tinha negociações com o Flamengo, só que o Flamengo queria ele por empréstimo. Por empréstimo não dava, o Botafogo foi lá, botou dinheiro e contratou, comprou. E não pagou, também custou a pagar, atrasou, enrolou, coisa e tal. Mas a verdade é, o Luiz Henrique está disposto a jogar no Flamengo. E no meio do ano o Flamengo vai ter dinheiro, já tem, mas vai ter mais dinheiro ainda para trazer um jogador desse nível. Outros jogadores estão no radar. Ontem foi ventilado o nome de Darwin Nunes, que está revoltado lá no Al Hilal. Só que o Darwin Nunes quer um salário na casa de 8 milhões de reais para jogar no Brasil. E quem no Brasil pode pagar isso? Praticamente ninguém. Porque se o Flamengo faz uma contratação como o Darwin Nunes, paga ele 8 milhões de salário por mês, o que vai acontecer? Outros jogadores que fazem parte do elenco, são importantes, vão querer renovar o contrato e aumentar o salário, porque vão se sentir desvalorizados. Então isso aí vira uma montanha russa, uma bola de neve, o Flamengo não vai entrar nesse negócio. Sobre o Luiz Henrique, hein, meus amigos? A estimativa é que o Flamengo coloque 40 milhões de euros no meio do ano. Mas a gente sabe que os russos é difícil na negociação. E se tudo der certo, o Luiz Henrique vai ser o destaque da seleção brasileira. Pelo menos um dos destaques. E aí o que acontece? O salário do jogador sobe. Então não é muito fácil. Mas o Flamengo vai atrás dele aí pro meio do ano. E aí as coisas devem seguir acontecendo. Agora temos uma informação aqui do Diogo Dantas, mais ou menos que eu tinha falado. A diretoria do Flamengo vê desempenho como parte de um processo em construção, mas admite que o sinal de alerta já está ligado e que o problema vai além da parte física. Existe também um consenso de que falta ritmo de jogo. Por isso, Filipe Luiz segue com confiança para fazer rodízio e usar força máxima quando necessário. Além disso, a parte mental pela retomada do calendário cedo demais pesa. Mesmo assim, Filipe Luiz mantém prestígio, confiança para a rodada, para rodar o elenco e respaldo pelo trabalho realizado. Formação do Diogo Dantas aí. Meus amigos, Carrascal é eleito o melhor jogador e autor do gol do mês. Parabéns ao nosso craque aí, que continue assim. BAP promete. O BAP do Flamengo promete. O Flamengo jamais vai ser uma SAF. O Flamengo é como o Real Madrid. Não precisa se transformar em uma SAF. Olha aí, mais uma vez o BAP falando. E o BAP falou: estive em Madrid há poucos meses e convidei minha esposa para jantar no Santiago Bernabéu. Ela gostou, mas perguntou por que estávamos no Bernabéu e não em outro restaurante. Respondi que porque aqui haviam me recomendado a carne do lugar Aqui tinha me recomendado a carne do lugar, sem convencê-la totalmente. Terminamos o jantar e já não pude mais esconder mais. Disse a ela: quero ver como é o atendimento, quero ver se a taça é de cristal, quero ver quais talheres usam, quero ver o perfil das pessoas que estão no estádio. No fim, ela entendeu que fomos lá para tirar ideias para o Flamengo e para
o Maracanã. Deu risos. O Flamengo observa o que fazem Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Bayern de Munique, Manchester City, PSG. O Flamengo pensa grande. Isso aí foi o BAP na entrevista com o jornal AS. O Flamengo tem interesse no volante Kensane, joia do Coritiba de 17 anos, apelidado de Pogba brasileiro. O rubro-negro já fez contato inicial para saber a pedida do Coxa pelo garoto. A multa rescisória para clubes brasileiros é de 30 milhões de reais. Tratado como joia rara, Kensane chama a atenção de todos que assistem aos jogos dele. A boa estatura, a força e as características ofensivas resultam no apelido de Pogba brasileiro. Informação do Vene Casagrande aí. Meus amigos, muita gente preocupada com a péssima fase vivida pelo Matias Vinha lá no River Plate. Uns são as viúvas do Matias Vinha que querem ele de volta. Eu sou um deles. Outros estão gostando da péssima fase dele porque aí esquecem de vez. Mas na verdade não é ser viúva do cara. Porque pensa bem, o Matias Vinha tem 28 anos. O Ayrton Lucas 28. O Alexandre tem 35, faz 36 esse ano. Então o Flamengo praticamente no final do ano vai perder um lateral. No final do ano o Flamengo vai ter que contratar um outro lateral esquerdo. Aonde vai encontrar um lateral que jogue em seleção por 5 milhões de dólares? Quase impossível, né? E o Matias Vinha tá mal lá no River Plate. Só que o River Plate ele tá pagando 500 milhões de dólares por um empréstimo. E no final ele tem a opção de compra. Caso ele bata as metas, ele é obrigado a comprar. Então, para ele ser obrigado a comprar, o Matias Vinha tem que bater as metas. O Matias Vinha está saindo antes do tempo, não está fazendo partida nenhuma até o final. Mas é por causa da parte física. O cara vem de uma lesão séria, grave. Até o cara pegar ali moral, confiança, para poder correr do jeito certo, entrar aí nas divididas, demora um pouco. Isso aí é psicológico. Então o cara está evoluindo na parte física e ele deve melhorar com o tempo. Mas segundo a Raíssa Simplício, está descartada a volta do Matias Vinha antes do final do ano. Por quê? Porque eles pagaram para esse jogador estar lá. Então eles vão manter ele até o final do ano. Isso é bom para o Flamengo, porque o Flamengo, ano que vem precisando, aí sim eles não ficando, ele pode voltar e reforçar o Flamengo. E ele vai pegar ritmo, vai pegar minutos, vai pagar o salário do jogador, que economiza na folha salarial do Flamengo. Então o Flamengo fez um baita negócio sim. Só que a gente fica desconfiado pela seguinte situação. No final do ano, se ele ficar lá por 5 milhões de dólares, o Flamengo vai conseguir contratar outro jogador nesse valor? Aí é que está o problema. E aí é que a porca torce o rabo. A verdade é, Matias Vinha não volta tão cedo para o Flamengo. A não ser no final do ano, isso se ele não der certo lá. Aí, a ver o que vai acontecer. Mas a verdade é, agora não tem possibilidade real de ele voltar ao Flamengo. Tamo junto? Abençoado Flá, aqui é mais Flamengo, taca o like, se inscreve, tamo junto, então valeu amigos, fui.